O Brasil vai chegar na COP com duas comitivas, uma do ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, e outra que vai ter que varrer um monte de coisa ali para debaixo do tapete, e a outra do presidente Lula, do presidente eleito, né? Então, o presidente Lula que vai chegar lá com Marina Silva, quer dizer, vai dar para melhorar a imagem do país nesta COP? Já está melhorando, Mara. Boa noite, Mara. Boa noite, Cris, Denise. Já está melhorando. A gente trabalha no Portal Interesse Nacional um índice semanal que chama Índice de Interesse Internacional, em que a gente monitora como o Brasil está sendo mencionado na imprensa estrangeira. E eu acabei de fechar o relatório que vai ser publicado amanhã e já tem uma virada no tom que a imprensa internacional usa para se referir ao Brasil. A gente, desde abril, está fazendo esse levantamento e a média de notícias positivas sobre o Brasil ficava sempre em torno de 11%. E essa semana agora já vai para 19%. Já é um aumento assim, muito grande e é muito associado a um tom muito positivo na descrição do processo eleitoral, da vitória de Lula e da percepção de que as coisas podem começar a melhorar, especificamente em questão de ambiente e questão da democracia brasileira, que são dois temas fundamentais da cobertura externa de forma crítica ao que estava acontecendo no Brasil. Então, já começa aí a ter um tom mais positivo na forma como o Brasil é tratado, e essa presença de Lula na COP, sem dúvida, vai ser fundamental nesse processo, porque eu trabalho com temas ligados à imagem do Brasil há mais de 10 anos, e desde 2013 a gente vê uma deterioração dessa reputação do país, e desde 2018, especificamente, começou a piorar muito a imagem, quase sempre ligado à questão ambiental. A questão ambiental era o principal problema que aparecia em destaque, especialmente na imprensa, nos comentários de especialistas estrangeiros. Lula é visto como o presidente que começou a dar a virada, de começar a reduzir o desmatamento, de começar a aumentar a proteção da Amazônia, e o nome dele é muito associado a esse processo, né? Então, o fato dele voltar à presidência agora e já ser convidado para ir lá na COP falar simboliza uma mudança muito grande nesse sentido. Vai ser, sem dúvida, um desafio muito grande, porque a paciência e a boa vontade que vão ter com o Brasil e com ele não vão ser ilimitadas, né? Então, vai se cobrar dados, assim, o que ele vai fazer especificamente, qual vai ser a política, quem vai ser o nome do ministério, vai se cobrar uma meta de redução do desmatamento, e a partir dessa meta vai se cobrar resultado. Então, ele vai pegar uma situação bem difícil, porque vai ter que reverter tudo que foi desfeito do Bolsonaro aí ao longo de 4 anos. Tem um otimismo muito grande em relação ao nome dele, mas ele também vai ter que entregar, vai ter uma pressão muito grande para começar a reverter esse desmonte que teve na área ambiental no Brasil. Vai ser um processo interessante, eu acho. Tem perspectiva de melhorar a imagem do Brasil, e a gente vai acompanhar isso aí na imprensa e no comentário de especialistas internacionais. Eu conversei ontem com o professor Ricardo Galvão e ele estava, inclusive, apontando, falando isso que você falou, do quanto que tem que se fazer, e, inclusive, colocando coisas que o PT não fez nos governos petistas, nem no governo Lula, nem no governo Dilma, e aí ele deu alguns exemplos, inclusive, em relação aos oceanos, o que eu achei bem pontuado. Eu não tinha noção da situação dos oceanos com plástico, enfim, com lixo, e isso vai ser cobrado também. É um ponto, né, Denise, que para a economia também é muito relevante, né? Para melhorar a atração de investimentos. Sem dúvida alguma, né, Mara? Primeiro, boa noite a todos, boa noite, Cris, Mara, Daniel, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que o Brasil teve essa receptividade desde o resultado das eleições. Nós tivemos aí a comunidade internacional, os líderes dos vários países, com ideologias diferentes, cumprimentando o presidente eleito Lula quase que de imediato. Eu acho que isso já demonstra, assim,
a perspectiva de que o Brasil vai voltar para a comunidade internacional, porque nós até tivemos algumas negociações, essa história de o atual governo querer entrar na OCDE, formalizar o acordo com a Europa, mas ao mesmo tempo tinha aquelas provocações, Lula com Macron, falando da esposa de Macron, né, nós tínhamos ele claramente a favor de Trump, não querendo cumprimentar Biden, então não era uma coisa diplomática, então não se via uma postura internacional focada em diplomacia, mas sim em preferências pessoais ideológicas do governo daqui. E aí entra essa questão ambiental, que eu acho que é num momento aí muito importante para o mundo. Nós vimos a abertura da COP aí com declarações alarmistas em relação aos efeitos do aquecimento global, que pode ser muito mais rápido do que se imaginava. E há uma confiança, mesmo que o Brasil tenha ficado devendo mais na época de Lula em relação a essas ações, por exemplo, questão dos oceanos, que eu acho que até se agravou desde que ele saiu do governo, viu, Mara? Eu acho que esse é um ponto que o mundo inteiro começou a prestar mais atenção depois, mas ele teve as iniciativas em relação ao desmatamento, uma série de ações, a posição de Marina Silva, que eu acho que é muito relevante. Eu não sei se vai chegar, aí, como o Daniel falou, ele dá o nome do futuro ministro, que ele está escondendo isso, querendo formalizar mais um apoio político mais amplo antes, mas eu acho que a presença de Marina e da comitiva como um todo já dá uma credibilidade. Marina já teve uma negociação programática com o presidente Lula em troca do apoio dado a ele, a proximidade novamente com o Partido dos Trabalhadores, todo o apoio eleitoral que ela deu na campanha, de ponta a ponta, depois que ela aderiu mesmo à campanha. Então eles sabem que ela está junto, ela é uma pessoa respeitada internacionalmente nessa questão ambiental, e ela já ressaltou pontos relevantes que o Brasil tem de reverter, inclusive, para desfazer o mal que foi feito nos últimos anos, não só na imagem do país, mas em termos concretos, de desmatamento, problemas ambientais, aquecimento global, a questões, inclusive, o uso de defensivos, né, na própria agricultura, ela tem essa preocupação, e eu acho que é um ponto importante, produtos que são proibidos no exterior e que a gente está consumindo como se aqui não fizesse mal. Mas quem importa o produto brasileiro quer aquele selo de qualidade, de origem, de não desmatamento, de compromisso ambiental, né? Então eu acho que o Brasil pode dar passos importantes nessas negociações e, na verdade, vai ser o grande representante do Brasil, já que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, não vai, não é? Também nessa altura, né, Cris, ele também não vai fazer muita diferença, porque ninguém Olha, acredita nele, esse é o ponto, né? ao contrário, né, Mara? O Lula vai ser recebido lá com honras de chefe de Estado e grande alívio, porque a imprensa inteira mundial estava querendo a eleição, publicamente querendo a eleição do Lula em nome da salvação aí da Amazônia. O Daniel, acho que tem toda a razão quando diz que, apesar dessa festa, desse clima de alívio e expectativa, vai também haver uma pressão muito grande por respostas, né? O Brasil agora tem que prestar alguma satisfação e a gente tem um desafio imenso pela frente, que é recuperar o atraso que a gente causou nesses últimos 4 anos, com o desmonte da fiscalização ambiental e o grande número de território queimado, né? Então, muita coisa aí para trabalhar. E quem não quer trabalhar é o Jair Bolsonaro, né, Mara? Que a Carta Capital deu hoje uma matéria contando o número de horas que o Jair Bolsonaro trabalhou desde que o Lula foi eleito, e isso inclui reunião, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal, onde supostamente ele disse, segundo os juízes, que agora acabou, que foi o máximo de reconhecimento de derrota ali que o Supremo teve. Bom, somando tudo isso, o Jair Bolsonaro trabalhou 3 horas e meia. Então, se ele pegar um voo para o Egito, ele já pode considerar 2 semanas trabalhadas, não é verdade? Ou 3, se você somar. Porque se você somar o número de horas do voo com o número de horas que ele trabalha por semana, desde ele, acho que precisava descansar, foi um segundo turno muito agitado, ele teve que fazer muita coisa aí com a máquina para tentar vencer a eleição. Enfim. Ô, Cris, você está pegando no pé do presidente, Cris. Que isso? Você está sendo muito exigente. A gente queria só que ele trabalhasse, né, Mara? O país está numa situação meio tudo em Se bem suspenso, que eu não né? sei, Cris, sinceramente eu não sei se é melhor ele trabalhar ou não trabalhar. Ele fica quieto, porque quando ele trabalha, são vários atrasos, sucessivas medidas que criam atrasos políticos, ambientais. Inclusive, eu acho que essa pressa que o mundo teve
em dar os parabéns para o presidente Lula como presidente eleito e tal, foi justamente para tentar inibir qualquer aventura golpista do presidente.